Salve galera! Estamos aqui hoje para falar sobre associação de resistores. Associação em série, associação em paralelo e a fusão das duas que me gera uma associação mista. Bom, nós vamos entender um pouco qual é a melhor, qual é a mais econômica, qual é a função de cada uma, onde cada uma se aplica, se existe uma melhor ou uma pior e por quê. Então, boa aula! Podemos associar resistores de três formas distintas, sendo elas uma associação em série, uma associação em paralelo e uma fusão das duas que gera associação mista. Uma das características fundamentais em uma associação de resistores em série é que a corrente elétrica que passa pelo circuito é sempre uma constante. Ou seja, se medirmos a intensidade de corrente elétrica em qualquer ponto da associação, ela sempre apresentará o mesmo valor. Em uma associação de resistores em série, ao somarmos todos os resistores, obteremos uma resistência equivalente. E no caso da diferença de potencial, podemos somar a tensão sobre cada resistor. E a corrente elétrica pelo circuito não se altera, sendo ela sempre uma constante. Neste exemplo, nós temos uma associação de lâmpadas em série, onde nós temos a corrente elétrica que vai passar por esta lâmpada, circular por aqui, passar por esta, fazendo esse percurso, passando por aquela e voltando para a alimentação. Ao acendermos, percebemos que o brilho não é tão intenso, mas se desrosquearmos uma lâmpada, as outras apagam. Ou seja, é aquilo que nós vimos no princípio em série. A corrente tem que passar por todas ao mesmo tempo. Uma outra coisa que nós podemos perceber também é a respeito da tensão elétrica no circuito. Ou seja, essa tensão ela está relacionada diretamente à lâmpada. Então, se eu medir a tensão elétrica aqui, essa aparece 39,5 volts. Lembrando que as lâmpadas são todas iguais, a variação que pode dar é bem pouca, 39,3. E na última lâmpada aqui que nós temos, 37. Basicamente são iguais. Então nós observamos que a tensão aqui não está relacionada à tensão de alimentação, mas à tensão de resistência sobre cada lâmpada. E aí nós concluímos que, no caso do circuito série, a tensão não é uma constante. O que é constante é a corrente elétrica. E provamos isso medindo a tensão elétrica em todas as lâmpadas que possuem a mesma resistência. Em uma associação de resistores em paralelo, a DDP será sempre uma constante, ou seja, se medirmos o valor da DDP em qualquer ponto do circuito, esta se manterá sempre com o mesmo valor. Podemos determinar a resistência equivalente em uma associação em paralelo somando todas as resistências do circuito, sendo que elas são elevadas ao expoente -1. A diferença de potencial será sempre uma constante, e a intensidade de corrente elétrica total será a somatória de todas as correntes do circuito. Nesse experimento, nós temos 3 lâmpadas iguais ligadas em paralelo, onde a tensão elétrica é alimentada aqui, 110 volts, nós temos a corrente que passa pelo circuito, fecha um nó da primeira lâmpada, continua, fecha o segundo nó da lâmpada, continua e fecha a terceira lâmpada. Então, ao acendermos as 3, percebemos que é uma ligação em paralelo, pois se eu desrosquear uma lâmpada, as outras continuam acesas. E notamos que não há mudança de intensidade de brilho entre elas. Qualquer uma que eu soltar, aqui não interfere nas outras duas. E a intensidade de brilho não se altera. Nesse mesmo experimento, nós vamos ver o seguinte, que como foi visto na teoria, numa associação em paralelo, a DDP não se altera. Então, nesse caso, se eu ligar nesses pontos aqui, nós estamos lendo sempre 18
volts. Se eu ligar nesses dois pontos para a terceira lâmpada, o mesmo 118. E se eu ligar nesses dois pontos para a primeira lâmpada, continuaremos tendo os mesmos 118. Então, concluímos que, nesse caso, a tensão é uma constante. Só tem a variação de corrente elétrica. Em uma associação de resistores mista, temos uma fusão das duas associações, a série e a paralela. Sendo assim, o conceito de ambas cabe para uma associação mista. Nesse experimento, temos uma associação mista, onde a corrente elétrica passa por este cabo, por esta lâmpada, passa por aqui, divide nessas duas em paralelo. Quando acionamos o botão, percebemos que a que estava ligado em série tem uma maior incandescência, ou seja, uma maior quantidade de corrente elétrica passa por ela, enquanto as outras duas em paralelos têm uma diminuição na luminosidade, devido à divisão da corrente elétrica. Quando soltamos uma das lâmpadas do paralelo, percebemos que a primeira lâmpada que estava em série diminuiu o seu brilho, enquanto a lâmpada que estava em paralelo aumentou sua luminescência, ou seja, aumentou o seu brilho. Quando rosqueamos de novo, percebemos essa inversão. Neste caso, também podemos concluir o seguinte, que a tensão num sistema paralelo é sempre a mesma. Então, nós temos 27 volts aqui, para aquela lâmpada, e volts para essa lâmpada. Aqui não muda a tensão. E no caso da que está ligada em série, nós temos uma leitura de 88, 89. Somando os dois, dará os 120 volts, ou aproximadamente o valor da tensão que nós temos nominal, que neste caso aqui, a tensão nominal no circuito é de 116 volts. Bom, galera, chegamos ao final de mais uma aula. Como vocês viram, vamos dar uma recapitulada, associação em série, a tensão é dividida, mas a intensidade de corrente é uma constante. Numa associação de resistores em paralelo, já é uma outra situação. A intensidade de corrente é dividida, mas a tensão é uma constante. E quando associamos as duas associações em uma mista, nós temos as duas situações ao mesmo tempo. Ou seja, como vimos no exemplo, a lâmpada da associação mista encandecia mais forte que a outra porque tinha uma maior quantidade de intensidade de corrente elétrica passando por ela. Quando nós desrosqueamos a lâmpada, essa intensidade foi dividida quase por igual, então teve uma perda de uma e um ganho da outra, deixando elas equiparadas em brilho. Outra coisa, percebemos também numa associação mista que quando nós medimos a tensão na associação em paralelo, elas eram 27 volts, era uma constante, as duas davam o mesmo valor. Quando eu media na associação em série que estava no circuito, a tensão era maior. Somando os 27 com 88, deu a tensão nominal do circuito. Espero que tenham gostado da aula e nos vemos na próxima aula.